anterior, a gente viu como o sistema educacional ele é um aparato institucional que acaba servindo à cultura dominante, uma vez que ele legitima, através de suas práticas de ingresso e de sucesso dentro dele, determinados elementos culturais que muitas vezes são da cultura tida como legítima, da cultura tida como dominante e, consequentemente, contribui assim para a reprodução da hierarquia social, contribui para a manutenção desse status de dominante e de suas práticas e de suas ideias. Nesse sentido, é possível entender, então, que não só a escola, mas também a mídia, os meios de comunicação e tudo aquilo que valoriza a cultura dominante acaba por si só desvalorizar muitas vezes os bens culturais transmitidos pelas classes mais baixas, impedindo assim a formação, segundo Bourdieu, de uma legitimidade cultural. Isso está mudando, a gente percebe cada vez mais como elementos das culturas populares estão presentes cada vez mais, estão sendo usados dentro do sistema de ensino, porém, isso por si só, acredito eu, que Bourdieu consideraria que não é suficiente para acabar com as desigualdades e para impedir que os mais favorecidos continuem dominando as posições mais altas no sistema social. Mas o que está por trás, dentro dessa teoria do Bourdieu, na verdade, é a ideia de uma disputa, como eu já falei em outros momentos, uma disputa pela apropriação daquilo que deve ser considerado o sentido ou o capital simbólico das pessoas. E para isso é preciso entrar na ideia de hábitos, que é um termo cunhado por ele, que vai mostrar, então, por que a gente não consegue, por mais que as pessoas ganhem dinheiro da mesma forma, por que umas estão um patamar acima das outras no mundo social? Não só devido à renda, mas ele vai mostrar que tem toda uma questão simbólica por trás e também toda uma questão envolvendo a ação e a escolha, os gostos. E isso tem a ver com o hábitos. O que seria o hábitos? O hábito seria um conjunto de disposições que o indivíduo, que o sujeito herda, não necessariamente de forma falada, mas um conjunto de coisas que ele interioriza dentro da sua origem social, dentro do seu meio, dentro do meio no qual ele nasceu e do qual ele conviveu na sua infância, e que vão, de alguma forma, dizer para ele internamente, bom, por aqui você pode ir, por essa trajetória de trabalho, você pode até estudar, você pode fazer uma faculdade técnica, mas você nunca vai fazer uma faculdade de medicina. Ou, por exemplo, outros, se a gente for pensar na classe mais alta, a gente já vai crescer com disposições, por exemplo, eu posso ser artista se eu quiser, porque eu tenho não só um aparato financeiro que me sustente, mas desde pequeno eu sou submetido a obras de arte, eu conheço, eu aprendi a gostar, desde pequeno eu valorizo esse tipo de produção e eu me inspiro e eu sei lidar com essas referências, eu sei dialogar com essas referências nas minhas práticas. Isto não está dado de forma igual para todas as pessoas dentro da sociedade, por mais que talvez hoje as pessoas tenham mais acesso, por exemplo, à arte, a forma como cada um vai se relacionar vai depender muito também desse conjunto de disposições, dessa forma como a arte foi vista pelos pais dessas pessoas, pelos antepassados dessas pessoas. Então, aí, mais uma vez, a importância de políticas públicas constantes, e ainda vai demorar muito até que todos tenham as mesmas formas. Eu acredito que até Bourdieu diria que isso praticamente seria impossível acontecer,
de se igualar às condições, mas pelo menos reduzir um pouco as discrepâncias no acesso a esses conteúdos. Voltando, seria então esse conjunto, né, de práticas, de formas de práticas que vão expressar os estilos de vida das pessoas e que vão gerar possíveis formas de agir ou que vão impedir que essas pessoas ajam de acordo com o que ele significa. Importante falar que o Habitus ele vai totalmente contra a ideia de meritocracia. E óbvio, porque a meritocracia vai dizer que a pessoa é responsável pelo seu destino social, devido aos dons que ela herda desde infância, ou mérito que ela estudou e ela foi atrás, ela correu atrás de um conhecimento e conseguiu chegar lá. Pois bem, o Habitus é totalmente o contrário disso, né? Por mais que a pessoa, ele vai não só questionar que às vezes uma pessoa consiga chegar lá, porque o conjunto de disposições já não vai deixar ela ir até lá, até determinado ponto da carreira dela, como também socialmente ela não vai ser coagida para isso. Então tem uma série de barreiras sociais que devem ser consideradas, ou seja, não é só que as pessoas partem de posições diferentes numa corrida, mas até a própria mente das pessoas, para considerar correr a corrida, é diferente. Então, é muito interessante a gente pensar hoje como atualizar a teoria do Habitus para ir contra essas ideias de meritocracia que tanto tem se falado, para ir contra a ideia de cotas, etc. e tal. Uma coisa que o Bourdieu fala sobre o Habitus, que também a gente tem que rever, é que para ele as culturas mais dominadas elas acabam reproduzindo o Habitus da cultura dominante e acabam fazendo isso de uma maneira tosca e isso acaba denunciando o próprio Habitus de cultura dominada delas. Isso a gente tem que questionar porque hoje em dia a gente percebe como a cultura popular, principalmente aqui no Brasil também, a cultura popular sempre teve a sua expressão própria. E de longe, cada vez mais, não se quer copiar os ricos, os pobres não querem copiar os ricos. Mas é importante pensar que tem algumas referências dos ricos que sim são utilizadas, mas que não necessariamente visem a imitação, mas é uma apropriação deles de determinados elementos. O Habitus, então, assim, por mais que a renda se iguale, o Habitus vai mostrar como as formas de consumo, as formas de agir, as disposições para ação vão ser diferentes, não só em relação a consumo, mas em relação a gosto, em relação a práticas de consumo de cultura e outros elementos. Outra questão interessantíssima que a gente tem que levar em consideração é a questão do estruturalismo. Muita gente fala, o Bourdieu pensa em hábitos porque ele acredita que tem uma estrutura por cima dos indivíduos e que vai fazê-los agir de determinada forma. Não, Bourdieu vai mostrar como a ideia de hábitos ela tem a ver com um conjunto de elementos que vem de uma estrutura social tal, fixa, mas isso é construído ao longo das práticas, o que significa dizer que por mais que as pessoas reproduzam, né, e esses sistemas de disposições que elas têm e que geram os fundamentos para como elas devem agir, isso não é fruto de algo fixo. O Habitus ele se atualiza a todo momento nas práticas cotidianas. Então, todo momento em que surgem práticas, ou seja, na nossa vida, no dia a dia, a gente está exposto a esses elementos e a gente tem a oportunidade de atualizar o nosso Habitus. É claro que a gente vem com um aparato, a gente vem com algo
pronto, mas que no embate, que nas relações cotidianas, nas práticas cotidianas, isso vai ser reatualizado e vai ser reinserido dentro do que ele chama, né, desse campo social. Então, é possível, sim, repensar a ideia de agência e estrutura, porque ele vai dar um certo peso também à agência do sujeito. Não é que o hábitos, ele paralisa o sujeito, ele só vai poder realizar aquele script. Ele tem algumas pistas, ele tem alguns caminhos na frente dele. E esses caminhos podem ser atualizados. E a própria história do Bourdieu vai mostrar como ele foi contra os hábitos dele. Mas, claro, o esforço que isso recorreu, o esforço que isso precisou para que isso precisasse acontecer, foi gigantesco. Mas, então, é importante mostrar que não tem nenhuma força externa que vai fazer as pessoas agirem de determinada forma. Mas voltando então à meritocracia, então não dá para falar que Bourdieu mereceu, ele mereceu, mas assim, não é a meritocracia que vai explicar, porque ele é uma exceção. A meritocracia, ela explica talvez exceções, ela não explica um fenômeno social muito mais amplo que precisa de correções, precisa de políticas públicas, precisa de um aparato que permita uma equalização maior das oportunidades. Então é assim que a gente deve ver a questão da meritocracia.